Após tarifaço explosivo de Trump, China retalha e anuncia tarifas de 84% sobre produtos americanos. E você vai ver ainda. Governo publica a exoneração do ministro Juscelino Filho após denúncia da PGR por corrupção. E ainda, em meio à guerra comercial, o presidente Lula participa da 9ª cúpula de chefes de Estado e de governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos para debater atual cenário político-social. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11h31 agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Chegamos ao vivo com as principais notícias. O Diário Oficial da União desta quarta publicou a exoneração do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ontem ele pediu para deixar o cargo após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, por suspeita de desvio de emendas. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi denunciado sob acusação de corrupção passiva. De acordo com a PGR, o ministro enviou emendas parlamentares quando era deputado federal para a prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão, que era comandada por sua irmã Luana Rezende, que recebeu propina pelas obras executadas. A Polícia Federal encontrou fraude nas licitações da Prefeitura para asfaltar vias com o objetivo de entregar obras ao empresário Eduardo José Costa Barros. Em troca, segundo a investigação, o empresário teria pagado propina ao agora ministro por meio de laranjas. Na época, o presidente Lula disse que afastaria o ministro das Comunicações caso ele fosse denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o que veio acontecer. Após ser denunciado pela PGR sob suspeita de corrupção passiva e de outros crimes relacionados ao desvio de emendas, o ministro das Comunicações decidiu pedir demissão do cargo. Juscelino é deputado federal licenciado eleito pela União Brasil do Maranhão. A carta de demissão já está pronta e aguarda apenas o presidente Lula pousar em Honduras, onde participará de uma reunião da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, para ser entregue e depois divulgada publicamente. A saída do ministro também era esperada por integrantes da cúpula da Câmara dos Deputados e até mesmo por aliados do político. Governo e aliados do ministro diziam que esse movimento teria de ser feito de forma acordada para evitar qualquer ruído na relação do Executivo com a União Brasil. O partido tem a terceira maior bancada na Câmara, com 59 deputados e 7 senadores, sendo um deles o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Amapá. Ainda não há um sucessor para ocupar o cargo no ministério, mas a União Brasil quer manter o comando. O presidente Lula e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, já conversaram mais cedo por telefone. O presidente teria sinalizado que saída do governo seria o melhor caminho. E olha, mudando de assunto, o mundo acordou hoje acompanhando mais um capítulo da guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Pequim anunciou o aumento de tarifas de, aliás, 84% para os produtos americanos que entrarem no país. Uma resposta à retaliação da sobretaxa de 104% de Donald Trump. A China respondeu nesta quarta-feira às novas tarifas dos Estados Unidos com sobretaxas de 84% aos produtos americanos a partir de quinta-feira, em um novo capítulo da guerra comercial entre as duas principais economias mundiais. O Ministério do Comércio anunciou em um comunicado que a taxa de tarifas alfandegárias adicionais vai ser elevada de 34% para 84%. Os 34% já eram uma resposta à iniciativa de Donald Trump de impor tarifas elevadas aos produtos chineses.
As faixas mais altas de tarifas americanas aos produtos de diversos países entraram em vigor nesta quarta-feira, entre elas impostos acumulados de 104% sobre as importações chinesas. Pequim tem demonstrado oposição ao aumento das tarifas, mas garantiu que iria responder de maneira firme e enérgica para proteger os interesses chineses. O ministro das Finanças da China afirmou que as ações dos Estados Unidos causam danos sérios ao sistema de comércio multilateral. Em um comunicado separado, o Ministério do Comércio da China afirmou que iria colocar 6 empresas americanas de inteligência artificial em uma lista negra por supostamente colaborar com Taiwan. E olha, o real é a terceira moeda que mais perdeu valor frente ao dólar desde o tarifaço de Donald Trump. A desvalorização é liderada pela moeda da Líbia, seguida pela da Colômbia. O ranking de 118 países foi elaborado pela agência classificadora de risco Austin Rating, com base em dados do Banco Central do Brasil. A queda do valor do real frente ao dólar veio desde o tarifaço detalhado no início deste mês pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A baixa acumulada do real, em uma semana, chegou a 5,1%. Nesta terça-feira, a moeda norte-americana voltou a encostar nos R$6 nas negociações. O levantamento mostrou que, ao menos 58 países viram suas moedas se desvalorizarem no período. A maior perda foi observada no dinar, a moeda da Líbia, que recuou 13,2%. Em seguida, vem o peso colombiano, com desvalorização de 5,8%. Nesta terça-feira, o dólar comercial fechou a R$ 5,99. Mas, para a elaboração do ranking, a Austin Rating considera as taxas de câmbio de referência PITAX, divulgadas diariamente pelo Banco Central. Nessa modalidade, o dólar ficou cotado a 5,93. O levantamento mostra que poucas moedas avançaram sobre o dólar nos últimos dias. Entre elas estão o iene 2% do Japão e o franco suíço 3% da Suíça. As novas tarifas dos Estados Unidos a importações de cerca de 60 países entraram em vigor nesta quarta-feira. A China, claro, foi a mais afetada, com um aumento na taxa de 34% para 104%. Já a retaliação chinesa de 84% sobre todos os produtos americanos entra em vigor amanhã, quinta-feira. Antes de anunciar a taxa de 84%, o governo de Xi Jinping se manteve firme. O Ministério do Comércio chinês acusou os Estados Unidos de chantagem e declarou que Pequim lutará até o fim. Agora resta saber até quando vai essa guerra tarifária entre os dois países, que acaba afetando diretamente o resto do mundo. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o Felipe Menezes, que é advogado, professor de assuntos internacionais na Uninasal Caruaru. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo ao jornalismo da Rede TV. Bom dia, agradeço toda a participação, a audiência. Professor, o que esse conflito comercial, essa guerra comercial crescente significa para o resto do mundo? É importante lembrar que a inauguração dessa guerra comercial global, ela tem algumas características, né, próprias da eleição norte-americana. O presidente dos Estados Unidos, desde as eleições, ele veio trazendo esse discurso de que havia um desnivelamento protecionista com relação a produtos americanos e que a ideia dele era zelar pelo comércio interno dos Estados Unidos. Então, a gente tem que lembrar que as taxações, elas têm duas funções: arrecadar, certo? Que é a função fiscal, e a função extrafiscal, que é regular o mercado. Então, segundo os Estados Unidos, há questões relacionadas à segurança nacional e também a práticas anti-dumping, né? Que são aquelas práticas em que se identifica que há produtos que são vendidos mais baratos dentro do mercado internacional do que os produtos que são vendidos dentro da própria China ou de alguns outros países, segundo a alegação que os norte-americanos fazem. Então, a ideia é a seguinte: olha, por que você está vendendo um produto
mais barato dentro do meu mercado do que você vende ele dentro do seu próprio mercado. Então, nós vamos sobretaxar ele para equilibrar e proteger a indústria nacional. Então, o que o Donald Trump pretende é repatriar dólares e reerguer a indústria americana, que vem perdendo um grande poder ao longo dos anos. Porém, essas medidas podem levar a um desequilíbrio e um rearranjo de toda a economia, porque a demanda ela permanece. Então, quando um país ele se vê numa condição de ter que pagar mais por determinada mercadoria, ele vai procurar um mercado alternativo para vender os seus produtos, né? Então, com certeza, nós estamos assistindo aí, como produto dessa guerra global comercial, um rearranjo entre importação e exportação por diversos países que não necessariamente pode prejudicar a economia brasileira, pode ser bom até certo ponto para a nossa economia, caso haja algum interesse dos países em triangular comércio conosco. É uma aproximação até mesmo, né, de países que a gente nem esperava que tivessem acordos, que tivessem uma reaproximação comercial. Agora, professor, nós preparamos uma arte, eu gostaria que você acompanhasse com a gente, dos países mais afetados pelas tarifas de Donald Trump, né, anunciadas por ele, que entraram em vigor hoje. Em primeiro lugar, a gente está acompanhando ali na tela a China com 104%, Lesoto, Camboja, Madagascar, Vietnã, Sri Lanka. A gente vê aí países que não são países grandes, países ricos abaixo da China, né? Claro que eu estou falando. Vietnã, Sri Lanka, Camboja, tarifas exorbitantes entre 104% até 44%, que vai afetar em muito países muito pobres, professor. Poucos especialistas estão falando disso. É claro que o evento neste momento é a guerra tarifária entre Estados Unidos e China, porque a China não está baixando a guarda, né, para Donald Trump. Eles estão retalhando. Donald Trump anuncia uma tarifa, a China responde e fica nesse vai e vem entre os dois. Entretanto, outros países menores, países menos desenvolvidos, também vão sofrer com essas tarifas, professor. Eu gostaria de você uma análise, por gentileza, com relação a isso, porque isso pode impactar em muito a economia de países que sofrem. Me parece que alguns desses países, inclusive, estão sob o domínio da França. Então, há sempre uma intenção indireta de atingir a União Europeia, para que a União Europeia também reaja com relação a essa nova tarifação. Algumas dessas modificações realmente não fazem muito sentido se você parar para pensar que um país exportador de baunilha, por exemplo, para dentro do mercado norte-americano, é necessário que se mantenha, porque não é o tipo de produto que é cultivável em solo americano. Então, há aí uma questão mesmo geográfica que precisa ser levada em consideração. Há produtos que são típicos dessa região, e essa região ela é produtora desse mercado e pode vender mais barato justamente porque ela tem, dentro das suas características geográficas, a vocação para exportação desses produtos, o que não acontece nos Estados Unidos. Então, certamente o que há aí é inicialmente uma provocação. Então, quando um país ele é um país forte economicamente e ele pode realmente reagir aos Estados Unidos, né, e ao poder de compra dos Estados Unidos, ele entra na mesa de negociação com mais poder. Então, para barganhar tarifas e, em um segundo momento, após receber a sobretaxa, buscar negociar, né, de forma conciliatória uma porcentagem que seja adequada. Mas um país pequeno, que tem pouca potência econômica para enfrentar um país como os Estados Unidos a comércio internacional, ele precisará do suporte, certo, de outros países igualmente importantes, como a China, por exemplo, e justamente nós estamos assistindo um rearranjo para ver como será o socorro para esses países. Mas é importante lembrar que os Estados Unidos não tem essa vocação para a compra de alguns produtos que são típicos desses países africanos.
Agora, professor, Donald Trump ele justifica, entre outros argumentos também, que a medida é para, aliás, fazer uma espécie de justiça, né? Que eles estavam sendo injustiçados com as tarifas aplicadas por outros países, que eles, por muitos anos, foram explorados. Os Estados Unidos, eles têm um déficit comercial com a China desde 2001. É muito importante colocar isso na discussão. E no ano passado, o déficit foi de 295,4 bilhões de dólares. Em reais, cerca de 1,75 trilhão. Afinal, os Estados Unidos têm como reduzir o seu déficit da balança comercial por meio de tarifas, como a gente tem visto? Trump, ele deve alcançar o resultado que ele espera? No primeiro governo do Trump, ele tomou algumas medidas no sentido de flat tax, baixando alguns impostos para dentro do mercado americano. Por exemplo, o imposto de herança, né, isso que ele conseguiu baixar, e isso motivou uma reação positiva dentro do mercado americano. Mas o que a gente tem visto é que os Estados Unidos assistiu nas últimas décadas mesmo para criar uma desindustrialização, porque a cadeia produtiva foi transferida para países mais proveitosos, como a China mesmo. Então, é interessante que produtos importantes, de marcas importantes, produzidas quase integralmente na China. Então, quando ele fala da questão de segurança nacional, a justificativa é que realmente em questões que são essenciais, né, os Estados Unidos eles estão nas mãos, vamos usar um termo forte, né, entre aspas, de um mercado externo, porque toda a cadeia produtiva dele está dentro desses países. Então, o que ele pretende é repatriar essa cadeia produtiva, né, essa indústria, né, para que o empresário ele volte a abrir a sua indústria dentro do mercado americano. Mas há sérias dúvidas se ele vai conseguir fazer isso a longo e médio prazo, inclusive porque nós teremos as eleições do parlamento, não é? Que lá acontece diferente de nós aqui, de 2 em 2 anos. Então, se o mercado americano, o americano em si sentir que as coisas ficaram mais caras para eles internamente, as coisas se tornarão mais difíceis para ele. Então, é importante que essa reação venha rápido antes das eleições parlamentares nos Estados Unidos. Lembrando também, professor, que a gente tem acompanhado pesquisas de popularidade de Donald Trump e as últimas têm indicado, de fato, que isso tem prejudicado a popularidade dele, né? Que vem caindo, principalmente depois desse tarifaço e tantas outras medidas, decretos que ele tem assinado desde que assumiu a presidência, né, dos Estados Unidos. Então, a gente vai continuar acompanhando, é claro, essa escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos, até onde isso vai dar, né, professor? Porque o que a gente tem visto é que parece que não vai ter fim. E aí acaba que as bolsas ao redor do mundo, a gente tem acompanhado caindo, enfim, economias derretendo, muita tensão comercial, de fato, ao redor do mundo. Professor, olha, eu te agradeço muito pela entrevista, pela sua análise, muito didático. Foi um prazer enorme te receber aqui, te ouvir. E fica o convite para uma próxima conversa. Eu agradeço toda a audiência qualificada de vocês e a hospitalidade de sempre. Vamos torcer para que as coisas melhorem, né? Nós não podemos ficar em estado bélico permanente. Algum bom tempo de brisa precisará vir. Com certeza, professora. Olha, muito obrigada mais uma vez. Um ótimo dia para você. Nós acabamos de falar com o Felipe Menezes, advogado, professor de Assuntos Internacionais na Uninassal Caruaru. E olha, falando sobre essa opinião que o professor deu até no finalzinho da entrevista, de que não podemos ficar nessa guerra bélica, né, eternamente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre os possíveis impactos desse tarifaço dos Estados Unidos no Brasil. Para ele, a questão deve ser tratada com a prudência diplomática de sempre. Para o ministro da Fazenda,
O grande alvo das sobretaxas anunciadas pelos Estados Unidos é a China. Para ele, além da questão econômica, a disputa é pela liderança no desenvolvimento mundial. Haddad afirmou que os Estados Unidos viram pela primeira vez a China crescer como uma potência militar e econômica. Para o ministro, a atitude brusca de Donald Trump pode ter consequências ruins para o próprio país, já que não tem como produzir tudo o que importa. Fernando Haddad acrescentou que indiretamente esse tratamento à China respinga no Brasil. Você não consegue escapar de uma lógica que tem a China como alvo, mas acaba afetando todo mundo, porque quando você afeta muito a China, você vai afetar o Brasil de alguma maneira, porque é o nosso principal parceiro comercial. Haddad disse que o Brasil vai tratar tudo isso com prudência diplomática. Ele acredita que o país está melhor que os vizinhos no enfrentamento das tarifas americanas. Porque o Brasil não tem dívida externa. O Brasil tem reservas cambiais. O Brasil tem um saldo comercial bastante robusto, né? O Brasil está com uma super safra, está colhendo uma super safra. Diante do incêndio, né? Mas relativamente, nós estamos mais perto da porta, né? de saída do que os nossos pares. E veja a seguir. Em Honduras, presidente Lula participa de encontro que reúne líderes de países latino-americanos e caribenhos. E agora vamos ver o tempo na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, 29 graus por lá e a mínima prevista é de 23. O Redação Hit volta em instantes. E nós estamos de volta a 11 horas e 54 minutos. As autoridades da República Dominicana atualizaram nesta quarta-feira o balanço de vítimas da tragédia em uma casa noturna na capital do país. 113 corpos já foram retirados dos escombros depois que o teto de uma boate desabou. E agora a gente vai com uma outra informação, porque o presidente Lula está em Honduras para participar da 9ª cúpula de chefes de Estado e de governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos. O bloco promove o diálogo político de alto nível e ações de cooperação regional em diversos temas, como segurança alimentar, energia, educação, saúde, inclusão social, desenvolvimento sustentável, transformação digital e infraestrutura para a integração. Um dos temas que os líderes presentes devem discutir na cúpula é sobre um plano de segurança alimentar e um fundo de adaptação e resposta a desastres naturais. Também é esperado que 2 temas geopolíticos entrem em pauta: o tarifaço e a política de imigração dos Estados Unidos, lançados pelo atual presidente Donald Trump. As tarifas de Trump afetam os países de forma diferente, e alguns deles têm os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Com isso, cada nação tem a sua estratégia para resolver a questão e não há capacidade de unir todas as realidades. Nessa cúpula, Honduras também vai passar a Colômbia, o comando rotativo do grupo. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até!